Quer aprender a dividir espaços da sua casa sem precisar de uma parede? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar 6 formas de fazer uma divisória no seu espaço sem precisar construir uma parede. Mas antes, deixa eu me apresentar caso você ainda não me conheça. Eu sou a Carol, arquiteta e amante de do it yourself, e o meu objetivo é te ajudar a ter uma casa mais confortável, funcional e com a sua personalidade. Esse vídeo é a parte 2 de um vídeo que eu já fiz e fez super sucesso com vocês, em que eu contava também 6 ideias de divisórias para você substituir aquela parede pesada de alvenaria ou até mesmo a parede de drywall. Então eu trouxe já 6 soluções e no vídeo de hoje eu vou trazer mais 6 ideias para você conseguir delimitar um espaço da sua casa sem precisar mexer com obra. A primeira ideia de uma divisória sem obras são as divisórias translúcidas, que podem ser feitas a partir de um vidro transparente ou um vidro jateado, um vidro canelado. E também você pode compor com alguns gradis, então você pode criar essas soluções aqui, que além de ter a parte do vidro, também tem toda uma estrutura metálica, que pode ser só uma estrutura em volta, pode ter algumas grades, alguns feixes, né, de estrutura metálica na horizontal, na vertical. Então você pode deixar a sua imaginação fluir e conseguir montar um gradil super diferente, super personalizado. Você também pode personalizar ainda utilizando cor. Então você pode pintar essa estrutura metálica da cor que você quiser, da cor que você pensar, aí, um azul, um verde, um rosa, a cor que você mais gostar. Muito legal essa ideia, né? Ainda pensando nessa ideia de translúcido, a segunda ideia é você criar painéis acrílicos pintados. E essa ideia é para quem gosta de uma coisa mais diferente, mais personalizada, que não tem medo de ousar e de colocar um pouco da sua personalidade ali no espaço. E você pode pintar tudo de uma cor só, criar curvas para trazer mais movimento, ou você pode até fazer uma pintura personalizada. Vai deixar o seu ambiente bem interessante e com certeza super original. A terceira ideia são divisórias com ripas ali horizontais ou então verticais que são vazadas, como se fosse um brise. E você pode pensar como se fosse um brise mesmo. Podem ser ripas fixas, então elas podem ter uma angulação, não precisa ser necessariamente reta, ela pode ficar ali viradinha. E elas também podem ser móveis, então você pode ter a possibilidade de, ora, abrir e ter essa divisória vazada, ora, fechar e ter essa divisória chapada. Então, para você delimitar ali um espaço de TV com uma sala de estar, pode ser super interessante. E aqui você pode usar materiais como madeira ou metal, ou até mesmo compor os dois juntos. Vai criar muito mais textura e personalização para essas peças, mas possibilidade, né, de personalização para esse tipo de divisória. O que é uma divisória super interessante para usar em ambientes que você quer delimitar o espaço, mas não quer perder esse contato e nem a circulação, nem a ventilação que tem em todo o ambiente. E até essa estratégia é muito utilizada nos cobogós, que são esses que eu tenho aqui atrás, que eu já trouxe como um exemplo de divisória no último vídeo que eu fiz, que vai estar aqui na descrição para você ir conferir depois que esse vídeo terminar. Agora bora para o quarto item que você pode usar para dividir espaços da sua casa sem precisar de obra. Essa próxima ideia, essa quarta ideia, pode ser um pouco polêmica, mas quando bem pensada, ela fica linda e se torna um elemento de destaque na decoração. E eu tô falando das cortinas, mas não aquela cortina que você vai colocar na janela ou na porta-balcão. São cortinas que você vai usar para delimitar um espaço. Ficou muito comum durante uma época de você usar cortina para delimitar, por exemplo, o espaço do quarto para o espaço do closet. Mas aqui você pode usar essa mesma ideia de várias outras formas. Você pode usar um tecido para separar um ambiente do outro, e esse tecido pode ser um tecido mais chapado, pode ser um tecido que passa um pouco de luz, que tem uma trama mais aberta. Você não precisa usar necessariamente um tecido. A sua cortina pode ser feita com correntes, então você pode usar um elemento metálico, você pode usar fios de alguma outra coisa, pode até fazer ali uma cortina de macramê. Antigamente a gente via muito ali, né, para separar a cozinha da sala, a cozinha da lavanderia, a gente vê esses fios e aqui você pode usar aonde você quiser para criar essas delimitações. E essa possibilidade é bem interessante porque dá para você personalizar de N formas, dá para você criar muita coisa. A ideia do macramê, por exemplo, você pode fazer trançados diferentes, usar cor diferente, no tecido a mesma coisa.
Então, usa a sua imaginação e defina como que você quer. E que nem eu comentei lá do painel acrílico, aqui você também pode usar essa cortina com curvas. Então, não precisa ser reta. Você pode criar essa divisória numa curva, criar mais movimento, mais fluidez. Então, também se torna um elemento de divisória super interessante que dá para ser trabalhado de N maneiras. A quinta ideia é muito legal se você ama plantinhas e também se você quer algo mais fixo, que é criar uma divisória com plantas. E aí você pode fazer isso com alguns vasos pendurados, então você usa alguma coisa ali para pendurar, fazer a estrutura e colocar essas plantinhas. Você pode criar uma parte assim de baixo e por cima pendurar essas plantinhas, então ter uma parte de vaso embaixo, da parte de cima vinha algumas plantas penduradas, mas aqui toma muito cuidado com a escolha de plantas que você vai fazer, de acordo com o espaço que vai ter essa divisória. Então essa divisória é ao ar livre, se for ao ar livre, quais plantas são mais apropriadas? Essa divisória para um espaço interno, quais são as melhores plantas para viverem nesse espaço interno? Ah, não tem tanta luz, ou tem muita luz. Então tudo isso vai depender para as suas escolhas. O mesmo vale para o tipo de estrutura que você vai fixar a sua planta. Querendo ou não, as plantas, o vaso vai ter peso, a terra vai ter peso, então tem que ser uma estrutura que vai sustentar, que vai suportar todo esse peso. Então pensa bem como que você vai prender essas plantinhas no teto, mas é uma ótima ideia para trazer mais vida e mais cor para o seu ambiente. Sexta ideia pode parecer óbvia, mas nem sempre é, porque às vezes ela não é considerada um elemento de divisória, mas ela é sim uma divisória, e que é uma divisória que além de ser usada para separar dois ambientes, ela também tem outras funcionalidades. E eu tô falando de uma bancada. Então imagina aquela sua sala integrada com a cozinha, mas você queria algum elemento para não ficar um espaço aberto entre os dois ambientes. Você queria um piso diferente entre os dois ambientes, então você queria delimitar, falei errado. Você queria delimitar esses dois espaços. Então você pode usar a bancada para te auxiliar nisso. E você pode usar essa bancada tanto de apoio da sua cozinha ou de apoio para o seu sofá, se o sofá ficar logo encostado ali na bancada. Você pode usar a parte de dentro dessa bancada ou a parte de fora até como um armário. Se for para a parte de dentro, você usa ali de apoio da cozinha. Se for para a parte de fora, você pode usar de apoio ali de repente de uma sala de jantar para fazer um buffet. Então essa divisória é super interessante porque ela conecta os dois ambientes, mas ainda assim ela cria um elemento de divisão para separar, para delimitar o que é cozinha, o que é sala. E você pode usar essas bancadas em outras situações, ali em uma varanda, até na varanda é super legal quando você usa a bancada para delimitar o espaço social, então onde as pessoas vão ficar quando você chamar suas visitas, e o pessoal que vai fazer ali um churrasco. Então, o pessoal que tá ali só para comer, para se divertir, eles não vão ficar indo para o outro lado da bancada. É um elemento sutil, mas que cria uma divisória não só física, mas também social, nessas dinâmicas ali de trabalho. Então, isso é super interessante ali pro dia a dia, para você conseguir criar uma delimitação sutil, mas que tenha uma função, uma funcionalidade muito gigante e que vai deixar o seu dia a dia bem mais prático, pode ter certeza. Mas e aí, qual dessas 6 ideias foi a sua preferida? Qual delas você já tem aí na sua casa ou você tem vontade de ter? Lembrando que esse vídeo é a parte 2 de um vídeo que eu já fiz também contando alguns tipos de divisórias. Então se você sentiu falta de alguma divisória, corre lá para conferir, às vezes essa divisória já tá no outro vídeo, então vai conferir essas outras 6 ideias, porque assim você vai ter muita ideia para colocar em prática, criar divisórias no seu espaço, delimitar ambientes, sem precisar fazer uma obra. E é claro, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele joinha, vamos ajudar esse canal a crescer, a levar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve por aqui se você ainda não for inscrito. E é claro, eu te encontro no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!